essa fala de hoje, ela está encerrando um ciclo de falas, de 8 falas, então é a 8ª fala, de um ciclo organizado pela Suyan, né, e pelo Decorators, sobre relacionado à exposição que abriu o Decorators esse ano presencialmente, que era uma exposição, chama-se É Tudo Mentira, né? E era uma exposição que Suyan e Valéria Penacosta conceberam em 2019, né, no auge das discussões sobre fake news, enfim. O ano passado era a exposição que iria abrir o Decorators em 2020, em março de 2020, né, mas a gente fechou. Então, o ano passado, a gente se reuniu o ano todo com os artistas. Então, de certa forma, até essa questão das fake news também foram surgindo várias questões ligadas à mentira, à temática da mentira. Então, se dilatou bastante, né? E uma das consequências de todas essas conversas com os artistas foi exatamente a Suyan organizar esse ciclo de falas online, né, com os 8 convidados, ligados a temáticas diferentes. Né? Então, hoje a gente tem a convidada que está encerrando é a Marisa Flore do César, é isso, né? Que estava invertido antes aqui. E que vai falar para a gente sobre mentira e espetáculo. Né? Ela é professora do Instituto de Arte da UERJ, né? É crítica de arte e curadora independente. Né? Possui vários livros de artes visuais, né? Escreve em revistas acadêmicas, catálogos e periódicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Né? E já foi crítica de arte do Globo, e no Jornal do Brasil também, né? E da revista Isso É. Então, a gente está encerrando o ciclo com... Como é que a gente diz? Não, com... Como é que a gente diz? Com uma bola de ouro, né? Convidada super especial, super agradeço ter aceito o convite, né? E vou passar a palavra para a Marisa, tá? Se você quiser complementar a apresentação, mas é uma coisa bem informal, mas fica com você. E aí a Suyan, como a Suyan já disse, vai estar anotando as perguntas. E aí, no final da tua fala, a gente pode conversar um pouco, tá bom? Obrigada novamente por ter aceito o convite. Né? Eu que agradeço a vocês o convite, sim. Eu tinha preparado um PowerPoint, um PDF, eu não sabia que não se podia passar por aqui, mas você já está passando ali, tá vendo? Então, acho que vai dar para ver mais ou menos. É bom porque as imagens vão conduzindo a minha fala, que eu acho que é mais fácil, porque eu peguei alguns exemplos, né, para a gente pensar essa relação, né? Entre a verdade, né, ou entre como se narra, né, uma história, como que se mostra uma história e como se oculta ou se torna visível as relações com as mídias, seja do Estado, seja as mídias as grandes mídias ou as mídias das novas mídias da internet. Então, eu queria dar alguns exemplos históricos, né, para a gente começar a pensar pelas imagens. Né? Então, vamos partir, então, da frase célebre do Walter Benjamin, que ele dizia que a história, né, ela é sempre contada pelos vencedores. A história não só é contada, como ela é mostrada ou exibida pelos vencedores. Há um filtro muito grande, né, daquilo que deve aparecer, daquilo que deve ser exibido, né, e quem entra ou quem não entra, né, para essa história da humanidade, e quem é ou não é essa humanidade. Né. E o Walter Benjamin falava isso em plena ascensão do nazifascismo,
né, alertando também para esse perigo de uma estetização da política, né, de uma espetacularização da política, né. Então, todos nós sabemos o quê? Que a logística da Segunda Guerra, né, ela foi concebida tanto nos gabinetes de guerra como nos estúdios de propaganda. Elas são indissociáveis, né? Ou seja, a Segunda Guerra ela foi concebida, ela foi pensada tanto pelas objetivas tanto pelas objetivas das câmeras, pelos jogos da imagem, né, e pelas balas mortíferas. Mussolini ele dizia que era mais fácil convencer a grande massa do que uma só pessoa. E o Goebbels, né, que era o ministro de propaganda de Hitler, determinava, sim, o que deveria se tornar visível, o que deveria desaparecer na invisibilidade, inclusive o próprio Holocausto e os acontecimentos prévios, né, que o anunciavam. Esses acontecimentos foram submetidos a tal filtro de informação, né, foram tão manipulados que inclusive os judeus tiveram dificuldade de acreditar na ameaça que pairava sobre eles, que era o do próprio extermínio, né? E é claro, né, junto à propaganda, né, acende a grande mídia da propaganda nazista, foi o cinema, né? Foi o cinema, principalmente temos a grande estrela da Leni Riefenstahl, né? E nós sabemos assim que as tecnologias de guerra, né, elas foram rompendo visões homogêneas, quer dizer, as armas aéreas, como radar, satélite, elas violentavam assim um contínuo espacial. Para o homem da guerra, a função da arma é a função do olho, como dizia o Paul Virilio. E assim também a função do olho mecânico, a máquina fotográfica, é função da arma. E o cineasta como Samuel Fuller falava, o cinema é como um campo de batalha, né? Ou seja, os campos de batalha se tornariam campos de percepção e o mundo se torna alvo do olho, né? Então, nos filmes da Leni Riefenstahl, no Trunfo da Vontade, que é esse que ela está mostrando aí, nós vemos assim, o exército, né? Não, passa a próxima, acho que é a segunda, a próxima, isso, aí. Nós temos o exército e a massa, né? Que assistem ao discurso do Hitler, só que essa massa, né, esses grandes padrões estéticos do nazismo, essas grandes massas, se vocês olharem bem, elas não têm individualidade, elas conformam uma espécie de grande corpo coletivo da nação ariana. O único que tem cabeça, o único que tem individualização, o único que tem face e voz é justamente o Hitler, né, que domina a cena, que está na anterior. Bota na anterior, por favor. Ou na próxima, Sônia. Isso. Né? Então era sempre esse jogo, né, de cenas, né? O Hitler, que era a grande cabeça, é uma grande comunidade monocéfala, né, onde ele é a cabeça de uma nação ariana, né, formada, né, por um grande corpo coletivo. Ele era o ditador mitificado, né, uma iconografia, né, que eliminou, né, não só dos filmes, mas em genocídios épicos, todo aquele que o diferia. Na exclusão sistemática, né, do outro, que era transfigurado em inimigo, né? Então, no extremo oposto desses corpos sem individualização, que formam, na verdade, o grande corpo da nação ariana, estavam justamente aqueles corpos no campo de concentração. Só que esses corpos, né, esses corpos esquálidos, né, eram corpos que quase nem eram mais corpos, eram rostos descarnados, sem reflexo, né? Não, assim, tem muitos relatos de como pequenas superfícies espelhadas eram guardadas para eles poderem e partilhadas para eles poderem se ver. Os nomes eram apagados, eles eram reduzidos, né, a um número tatuados, que eles perdiam naquela privação, né, era a sua condição humana.
sua entrada na imagem da humanidade, né? O que eles perdiam, né? Passa o próximo para eu dar uma olhadinha para ver qual é a próxima imagem. Isso. Aí então a cabeça e o corpo, né? Só para mostrando. Pode passar, acho que tem mais imagem. Esse eu trouxe uma imagem porque esse é o frontispício a capa do livro do Leviatã, do Hobbes, e eles têm muita proximidade, né? O Leviatã, aquele que comanda a multidão e transforma ela num corpo orgânico, né? E esse corpo está aqui, está ali, estou apontando para o meu celular, desculpa. Mas vocês veem como é próxima a imagem, né, de séculos antes. Passa adiante, por favor. Isso, na mesma época da ascensão do nazismo, né, o Bataille e alguns de seus amigos eles fizeram um periódico, uma revista chamada Cefale. Né? A Cefale era onde ele propunha uma comunidade sem cabeça. Uma comunidade sem cabeça seria uma comunidade sem Deus, sem natureza, sem ditador. Era uma comunidade, né, no sentido, o oposto da comunidade monocéfala, né, exibida nos filmes da Leni Riefenstahl. Né? Eu acho que o André Masson, que faz esse desenho, ele vai pegar essa imagem do Leonardo da Vinci, né, que era o homem do Vitrúvio. Né? Vocês veem que ele tem um eco daquele homem do Vitrúvio, né? Só que ele inverte tudo. Né? Acho que a imagem não dá para ver, mas vocês veem que o coração está na mão, né? O cérebro está no intestino, na sexualidade. Né? De um lado ele tem uma espada. Né? Aumenta, legal. E é só para mostrar como o Bataille estava, né, pensando, né, naquele momento, o que seria o oposto de uma comunidade monocéfala, uma comunidade de uma só cabeça, né, de um só Deus ou ditador. Né? Ele estava pensando numa comunidade que seria esse acéfalo, o acéfalo. Né? Passa adiante, por favor. É só... Eu trouxe essa imagem porque isso estava, desculpa, estava dentro de uma outra... A gente tem muito tempo não, né? Temos 20 minutos? Relaxa, tem o teu tempo. Não, é porque... Não, é porque senão eu ia comentar essa imagem, eu botei essas duas imagens porque... Pode comentar, por favor. É o quê? Pode comentar. Tá bom. Não, eu comentava o seguinte, porque tem uma passagem das Bacantes, de Dioniso, né, em que ele vai, né, para a cidade do rei Penteu, ele vai lá, e ele coloca todas as mulheres, inclusive a mãe dele, né, em delírio. Né? Eles vão e colocam em delírio. O deus Dioniso era o deus da embriaguez, né? O deus da loucura. Né? Ele colocava as mulheres em estado de êxtase. E, em geral, né, os gregos eles possuíam dentro da polis um lugar para se reverenciar a alteridade. O que o rei de Tebas faz? Ele proíbe o culto a Dioniso. Ele proíbe o culto de Dioniso. Né? Bom, só que as mulheres resolveram fazer esse culto fora da cidade, nas suas margens. Né? Quando Dioniso convence, né, o rei, né, rei de Tebas, a ir lá assistir, porque não havia nada demais, ele vai lá e ele assiste, né, o ritual de Dioniso, onde estão todas as mulheres em estado de delírio, inclusive a sua mãe. Né? Só que no momento que as mulheres o veem, né, quando vêm, eles confundem ele com um monstro, uma cabeça de um touro. Né? Então, elas vão lá
cortam a cabeça dele e colocam num mastro e desfilam com a cabeça, inclusive a própria mãe dele. O Jean-Pierre Vernant, quando fala quando ele se refere a esse mito, ele diz uma coisa muito interessante, que toda vez, né, que se rejeita, né, o lugar da alteridade dentro de uma polis ou dentro de uma sociedade, né, dentro de uma comunidade, o que essa alteridade vai devolver a essa polis, o que você vai dizer a essa sociedade ou essa comunidade, é justamente o que essa alteridade tem de mais fatal, que é a morte, a imagem da morte, né? Ela devolve a alteridade mais radical. Então, o que ela devolve, como aquela cabeça ali, diz o Pierre Vernant, é a própria figura da Medusa. Né? Ela lhe devolve, né? Ele devolve como o lugar da morte. Né? Então, quando eu fiz essa relação, mostrando que toda vez que aparece um mito, né? E esses mitos são eleitos o tempo inteiro, né? São colocados ali exatamente para... Ele reúne, ele encarna o desejo de ter uma comunidade de iguais, né? Ele encarna, é uma encarnação. O mito, né? Esse mito que é o Hitler e outros mitos que reaparecem por agora, é um desejo, né, de uma comunidade de iguais, né? De uma comunidade que expulsa aquilo que lhe difere, né? E quando se expulsa isso, o que nós vemos é sempre a morte. Nós vamos sempre nos confrontar com a morte, com a imagem, inclusive com a imagem da morte. Tá? Então, passa adiante. Tá. Essas são, só para dar um exemplo, isso as 4 figuras, né, de Auschwitz, Birkenau, da Polônia, né, que são as 4 imagens foram capturadas de 1944, capturadas pelos membros do Sonderkommando, que era o comando especial formado por judeus que eram forçados a trabalhar nas câmaras de gás, no campo de concentração. Eles contrabandearam uma máquina fotográfica, eles fizeram 4 imagens e tentaram mandar para fora do campo em negativos escondidos na pasta de dentes, né? Mesmo essas imagens desfocadas, fora de foco, né, e sombra, né, elas são... o que ele queria é vazar para fora o que estava acontecendo, invisibilizado dentro do campo de concentração. Alguns anos atrás, o Didi Huberman, né, que é um filósofo, fez uma exposição com a curadoria, né, em que ele mostrava essas imagens e houve uma polêmica muito grande, né, inclusive com a comunidade judaica, sobre expor ou não expor essas pequenas imagens, né? Em geral, por ela ser ou insuficiente demais, porque não é capaz de mostrar o irrepresentável, né, do Shoah, né, do Holocausto, não há imagem que dê conta, e outros porque se você mostra, você mediatiza, espetaculariza, e toda a discussão, uma discussão muito interessante a respeito disso, né, com Didi Huberman, com outros teóricos, né, sobre as imagens e os seus interditos e suas exposições. Tanto que ele escreve um texto chamado Imagem no Livro, inclusive Imagens Apesar de Tudo, né? Que nós devemos justamente aí, quando nos faltam as imagens, que as imagens têm que comparecer não como imagem fotográfica, etc. Tal, né? Mas para se pensar e não absolutizar o Holocausto, né? Pois bem, pode passar adiante, por favor? Só são detalhes. Pode passar. E são as mesmas fotos, 4 fotinhas. Pode. Ela nem lembrava que eu tinha colocado elas. Pode passar.
Pode passar. Esse é o Hitler, ele retira, eu não estou olhando agora, ele apaga alguém da... Ele retira, né? Ele apaga alguém das fotos. Agora eu não me lembro quem é, porque eu não estou vendo. Mas não tem importância. Mostra adiante que a gente vai ver isso com o Stalin. Isso ficou famoso com Stalin, o que foi chamado de purificação da história. Quando ele sobe ao poder, o Stalin no Partido Comunista, lá da União Soviética, ele começa uma série de expurgos, né? Em que ele vai ou degradando ou eliminando seus inimigos. Então, primeiro era a expulsão do Partido Comunista, depois do grande expurgo, os membros eram detidos, ou eram encarcerados, eles eram enviados para o Gulags, no exílio na Sibéria, simplesmente executados. Mas o que é interessante, né? Interessante, sim, historicamente, é que o governo ele também ia buscar reescrever essa história do passado, extinguindo alguns personagens dessa história, né? E, então, além dos assassinatos que eram cometidos, ou da expulsão, do expurgo, etc. e tal, eles destruíam arquivos que testemunhavam a existência de alguns personagens, né? Ou apagavam de filmes e fotografias. Diziam que naquela época era com golpes de bisturi, era o bisturi que tirava. Então, vocês vão ver em algumas delas, por exemplo, ele elimina Trotsky da história, então ele vai apagando Trotsky. Aí tem vários personagens, eu não consigo ler daqui, já não me lembro mais quem é, né? Que vocês veem ali do lado, ali. Ele vai tirando os personagens, tem um ali atrás dele, só você consegue ler. Mas são personagens que ele vai tirando. Então, ele vai apagando os personagens que eram aliados, que depois ele vai eliminando, inclusive, né, da sua imagem. Pois bem, né? Então, até que nós dizemos, o que nós falamos? Que a guerra, a fotografia, o cinema, né, estão indissociáveis, né? Inclusive a televisão. Então, há uma longa, estreita relação entre essas imagens técnicas e esses conflitos bélicos, né? Só que, assim, as cenas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial chegavam pelas películas cinematográficas, né? Só que, logo depois da guerra, né, logo as imagens do Vietnã, as imagens do Golfo, né, elas seriam transmitidas via satélite pela televisão. Então, já começa a mudar a nossa relação outra vez com a imagem, né? Porque é por essa pequena janela da TV, que vive em nossas casas, que está no nosso ambiente doméstico, né? Que nós assistimos às guerras viscerais, mas com uma certa distância, né? Uma certa narcose daquilo que acontece lá. Inclusive na cidade como Rio de Janeiro, né? Nós assistimos, por exemplo, durante as ocupações, né? Pelo governo Cabral, né? Nós assistimos ao vivo as ocupações da polícia na Rocinha, no Alemão, etc. E tal. A gente assistia as invasões da favela, nós assistíamos o som da artilharia, e quem mora perto de alguma comunidade, né, ouvia ao mesmo tempo o som, ou dentro da comunidade, ou quem mora perto, ouvia ao mesmo tempo o som da artilharia e o delay daquilo que era passado pela TV, ao vivo pela TV. Né? E assim, a mediação e o brilho dos holofotes midiáticos, né, eles vão cegando e anestesiando, de alguma forma, essa dor. Né? E passa adiante, por favor. Esse é o Stalin ainda apagando todo mundo. Expulsando todo mundo da fotografia, vai. Isso também é o Stalin. Ele vai tirando aqui o personagem aqui do lado, tá vendo? São vários, eu mostrei vários. Isso. Tá. Agora deixa nessa próxima imagem. Essa imagem, eu apaguei eu botei esse trapézio preto justamente para não mostrar o que é. Mas o que acontece? Em Timisoara, né, é o terceiro exemplo que eu quero dar. Né? O primeiro foi o Hitler, o segundo o filme,
A Purificação da História do Stalin, e aqui é Timisoara, né, que é uma cidade da Romênia, né, em que, em 1989, ela cedia a manifestação anticomunista contra o regime ditatorial de Nicolae Ceausescu. E esse exemplo que eu vou mostrar para você é o exemplo extremo das transformações após a queda do Muro de Berlim dos regimes comunistas do leste europeu, com seus regimes totalitários, com seus sanguinários ditadores, entre aspas, né, quando eles caíram. Pois bem, o ditador romeno, Nicolae Ceausescu, e a sua esposa, depois deles empreenderem uma fuga por vários dias, né, eles são capturados, eles são julgados e acusados de genocídio de massa e abuso do poder estatal, e são executados por um pelotão de fuzilamento no Natal de 1989. O que acontece aí a partir de então? A mídia, né, romena, né, a televisão romena, né, ela começa a veicular, né, uma série de acontecimentos que foram executados pelo ditador romeno. E os periódicos, as TVs ocidentais, elas replicariam, denunciando a descoberta dessas atrocidades. Então, eles descobriam câmaras de tortura, né, rostos dos dissidentes, dos líderes operários desfigurados, com ácido para evitar a identificação. Né? Assim, o que era inimaginável começa a acontecer sobre os holofotes midiáticos. Pois bem, Timisoara tem 350 mil habitantes. Começou a se falar 10 mil mortos em Timisoara. E a cifra ia aumentando no momento da circulação da informação. E nas telas da televisão, vários corpos, mais ou menos em decomposição, eram exibidos. É o que está coberto aí. Tá vendo? São cadáveres de pessoas, mas que haviam morrido de causas as mais diversas. Né? Eles retiraram dos cemitérios e simularam, diante das câmeras de TV, né, o genocídio que deveria justificar tanto a derrubada do ditador vampiro, que é aquele da Romênia, e legitimar a derrubada e a morte dele, e legitimar o novo regime. Ou seja, né, ainda diziam que ele era doente de leucemia, o ditador, que ele trocava seu sangue periodicamente pelo dos jovens, né? Então ele se tornou um ditador vampiro na mídia, né? Como se ele bebia o sangue do seu povo indefeso. Tem uma manchete de jornal que diz assim: Drácula era comunista. Né? Ou seja, né, se simulou, né, por essa mídia, né, algo para justificar uma outra coisa, né? E as mídias ocidentais não continuaram, né, propagando, né, o que eles falavam como se fosse verdade. O George Agamben, ele escreve, então, tem no prefácio que ele faz para a Sociedade do Espetáculo, edição italiana, né, da Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, ele diz o seguinte, que Timisoara é Auschwitz da época do espetáculo. Né? E assim como foi dito que depois de Auschwitz é impossível escrever e pensar como antes, né? Depois de Timisoara não será possível olhar o visor da televisão da mesma maneira. O que é a sociedade, o texto do Guy Debord? Né? O Guy Debord, nos anos 60, ele vai antever assim, como se comportaria o que ele chama de a face extrema do capitalismo. Eu gosto do aforismo 434, que resumem bem o que significa, o que é a sua sociedade do espetáculo. Ele diz o seguinte, no aforismo 3, que o capital ele vai chegar a um tal grau de acumulação que ele só pode se tornar imagem. Né? E ao se tornar a imagem, ele ocupa e invade a vida social. E ele, no 34, ele afirma, o espetáculo não é o conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Né? Ou seja, na sociedade do espetáculo, não apenas o valor de troca se separou do valor de uso, falsificando a produção social, mas ela submeteu e encobriu toda a existência. O que acontece com a sociedade do espetáculo?
tudo que definia o homem e a vida em comum, como a política, a religião, a linguagem, a sexualidade, ela vai se retirando para essa dimensão separada do capital, essa dimensão da imagem, que é virtual e está em permanente exposição. Então, só para dar uns exemplos, né? A política ou o direito, né? Peraí, não vai ainda aí não, que esse não tem imagem. Eu já vou falar. Pode tirar essa imagem feia daí, deixa na próxima, que essa imagem é horrorosa, tira. Eu ainda cobri para a gente. Pois por exemplo, a gente pode pensar no espetáculo do julgamento do mensalão, né? Que foi algo a vivo, começa ali a grande espetacularização da política ao vivo pela televisão. A CPI, era ao vivo na rede nacional. A vida íntima começa a ser exposta nos reality shows, né? E na religião, dando exemplo da religião, a disputa pelas almas e por seus centavos, né, entre as igrejas e suas teleevangelizações. A gente liga a televisão e é ao vivo, né, quase todas as madrugadas, né, a própria evangelização, ela migrou para dentro da TV. Isso eu estou falando ainda de um período, assim, 20 anos, ele escreve isso em 68, 20 anos depois, ele escreve A Sociedade do Espetáculo, em 88, o Guy Debord ele escreve os comentários, que é um adendo, né, uns comentários sobre a Sociedade dos Espetáculos. Nesse comentário, ele não só confirma aquela previsão que ele fez em 68, como ele antecipa o que vai acontecer dali a 1 ou 2 anos, né? E tanto que o Agamben diz assim, nossa, ele escreveu isso em 88, o que aconteceu com Ceausescu foi em 89, né? Ele diz assim, parece, o Agamben falando sobre os comentários, parece que a política mundial não é mais que uma encenação paródica do roteiro traçado pelo livro do Debord, né? Por quê? Nos comentários, o Debord vai prever a unificação do espetáculo concentrado, né, que é esse espetáculo dos governos, das suas figuras ditatoriais, ou seja, espetáculos do nazismo, do stalinismo, né, das ditaduras comunistas do leste europeu, né, de um lado, com o espetáculo difuso das democracias ocidentais, do auge do capitalismo. Ou seja, é um espetáculo esse espetáculo integrado, como ele chama, é a junção desse espetáculo dos governos, dessas figuras, com o espetáculo gerido pelo controle midiático da televisão, né? Então, o Intimisoara, ele junta, né, ele junta essas duas formas de espetáculo. E o acontecimento monstruoso que o mundo assistia ao vivo no visor da televisão, ele foi... Quem legitimou? Quem autentificou? Foi o próprio sistema mundial das mídias. Ou, como previra o Debord, ele diz assim, né, no mundo realmente invertido, o verdadeiro é apenas um momento do falso. Tá? Né? Então, nada mais é revelador, né? E aí eu já dou o meu quarto exemplo, que foi justamente as imagens do atentado de 11 de setembro de 2001, né? Em sua transmissão ao vivo na TV. Né? Assim, eu lembro, né? Minha mãe me liga para eu assistir, né? Não tinha celular, não tinha essas coisas na época, eu pelo menos não tinha, né? Olhávamos, e quando nós olhávamos atônitos aquela cena, a gente duvidou da sua autenticidade. A gente supôs tratar-se de uma produção cinematográfica, porque Hollywood já tinha explorado seus filmes catástrofes, aquela cena da derrubada, inúmeras vezes, né? Então, essa aí eu botei o meteoro, tá ali atrás. Passa, eu acho que eu botei esse eu acho que é o Agamenon, sei lá. Passa aí. Como é que é? Meu nome é Apocalipse, não, esqueci, não está aí o nome do livro. Armagedon. Aí, eu botei. Esse é o Armagedon. Não, volta, desculpa. Esse é o Armagedon. Não, esse também é. Eu não sei de que filme é esse, acho que é Armagedon, já não me lembro. Esse é o Meteoro. Próximo. Esse é o Meteoro, para
Próximo. Esse aí eu acho que é Armagedon também, não me lembro. Passa adiante. Esse é o Armagedon e do lado está a cena... Um está a representação fictícia e o outro é o próprio atentado. Aqui à direita, o que está azulzinho, é o próprio atentado de 2001. Então, o que acontece ali? O agressor, né, que era o que provém de uma cultura anicônica, né, de uma cultura que interdita a imagem, né, uma cultura que não usa as imagens, né, que desconfia das imagens, ele vai justamente se apropriar dos temores e dos símbolos do inimigo ocidental, né? E vai fazer isso por uma arma poderosa desse inimigo ocidental, que é a imagem, né? Então, assim, a gente começa a ver um mundo que se disputa não apenas o monopólio das informações, mas também das visibilidades dos afetos, né? E mesmo essa cultura do agressor que interdita a imagem, ele não vai se furtar em empreender suas guerras também pelas imagens, né? Em seu espetáculo, e isso é um poder, né? Quer dizer, a Marie-José Mondesans, quando ela escreve, ela analisa esse momento, a imagem, ela pergunta, a imagem pode matar, é um pequeno livrinho, né? Ela diz o seguinte, né? Se em 2001 algo atingiu o império do visível, esse império ele foi instituído durante séculos pelo cristianismo, né, da Igreja Católica, por uma doutrina monoteísta e universalista que convenceria a todos que aquele que se apodera das visibilidades conquista reinos e domina olhares, palavras e pensamentos. Ou seja, em seu espetáculo de morte, os aviões dubiamente têm um gesto iconoclasta, destruindo as torres, destruindo a imagem, mas ele se difunde como imagem, né? Eu gosto de dar um exemplo doméstico, bem antigo, que é o do pastor da Igreja Universal chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia dela, né? Ele chuta a imagem, mas ele faz isso pela televisão, né? Ele usa a imagem, né, para mostrar, exibir seu gesto iconoclasta. Então, o próprio gesto iconoclasta se torna um gesto da imagem, né? Nessa mesma época, o Paul Virilio dá uma entrevista, escreve um texto em que ele analisa essa situação, essa relação da seguinte forma. Ele diz que cada vez mais o poder, né, vai deixar de ser baseado só no uso da violência, do controle da opinião, mas ele vai ser instaurado sobre a manipulação e a sincronização da emoção sentida em escala mundial. Porque aquilo foi visto ao vivo, né, imediatamente, né, por praticamente todo o planeta, né? Então, assim, e ele vai falar em vários textos, em vários livros, que há uma administração do medo e da indignação e do ressentimento, que terrorismos, inclusive os terrorismos de Estado, as facções, né, e os grandes populistas jogam muito bem, né? Informação e visibilidade, eles agora fabricam o real e começam a fazer uma guerra entre imaginários. O que está acontecendo a partir de então é uma guerra de imaginários. E o verdadeiro e o falso se tornam indiscerníveis se o espetáculo se legitima unicamente pelo espetáculo, né? E ele diz o seguinte, eu vou ler uma citação. Estamos diante da possibilidade de uma guerra ao real. Cada indivíduo começa a se perguntar o que é e o que não é real. Até ela se tornou um campo de batalha, né? Uma arma. Ao mesmo tempo daqueles que detêm os meios de informação, né? Como as grandes mídias, e daqueles que utilizam de maneira desviada. No caso, como o Estado Islâmico, né? Mas o grande risco disso, ele diz, é uma desrealidade das populações, uma espécie de loucura coletiva. O imediatismo e a ubiquidade, ou seja, estar por toda parte ao mesmo tempo, o tempo comprimido naquele imediato, fazem desaparecer as referências
E a loucura coletiva, então, é uma ameaça e é, sobretudo, uma arma de guerra. E o suicida, está falando aí dos aviões, né? Tem uma arma de persuasão em massa, né? E o que acontece a partir de então? Essa questão vai se tornando cada vez mais tensa, né? A partir dos anos que viriam, diante da profusão e facilidade dessas novas mídias, os acessos às tecnologias portáteis, como celulares, que têm filmadoras digitais, os novos mecanismos de circulação e exibição, como a internet e as redes sociais, né? Então, a dispersiva, o que acontece naquele momento, né, é que a dispersiva atenção, que por onde opera, né, a televisão opera por uma atenção dispersiva, né, ela vai se juntar à interface interativa do computador, e principalmente do celular, né? E essas novas mídias, elas terminam por influenciar a programação televisiva, que incorporou essa participação, né? E tornou mais fragmentada, heterogênea, mais veloz, mais isomática, mas o mais importante é que a fronteira de quem produz e quem recebe as imagens vão se tornando cada vez mais imperceptíveis, né? Não apenas a distinção entre o que é visto e vivido torna-se mais difusa, mas o que é mostrado e o que é vivido está doravante completamente confundidos, né? E de alguma forma, né, os seres parecem que só têm existência se expostos a esse espetáculo, a essa visibilidade absoluta e imediata. Então, o desejo de ver, né? Desejo de ver transforma-se ali numa compulsão à exibição, né? Então, nós vamos da atitude passiva, né, em frente à televisão, a interatividade dos reality shows, as redes colaborativas, ao bombardeio de informações, a espetacularização total da vida social e política, da evangelização, da telerealidade, ou seja, nas últimas décadas, nossa relação com as imagens vão ganhando outros contornos e outras indagações. O que acontece é que essa transformação desses dispositivos também desloca a relação entre visibilidade e subjetivação. Passa a próxima. Passa ainda a próxima. Bom, aí. Essa? Né? Essa, deixa aí. Né? Bom, primeiro porque esses dispositivos eles também mudam as relações entre visibilidade e subjetivação, né? O que acontece? Na internet, os dispositivos de vigilância operam sobre os rastros deixados na rede, convertidos em dados, né? Então, opera-se, monitora-se os gostos, a sensibilidade, comportamentos, tudo se transforma em código classificado, ele é armazenado, vendido, espionado e manipulado, né? E o ressentimento em massa, ele se torna um instrumento fácil de manipulação em massa, né? O olho de controle e vigilância, né, é aquilo que o Foucault chamava de sociedade, de ele vê como panótico, né, na sociedade da vigilância, da disciplina, né? Ele, na verdade, ele se torna ainda, ele sai da torre de vigilância para ele se espargir, ele vai para todos os lados, todos vigiam todos. Né? E não é só as grandes potências que estão vigiando, né? Como os Estados Unidos vigiando o pré-sal, não é só os grandes conglomerados midiáticos empresariais, como o Google, o Facebook, que são poderosíssimos hoje, né? E fora de uma lei, né? Porque eles estão pelo mundo, fora de uma lei que controle, né? Mas nós vigiamos todos, né? Nós vigiamos o nosso vizinho e a nós mesmos. Ou seja, né, todos vigiam todos. A gente vigia ao vizinho do lado, né? Então, a grande questão que se coloca ali na vida, que se ela passa a ser exibida nessas redes de relacionamentos, nessas vitrines mediáticas, a grande questão é:
Quem autoriza a minha existência? Quem legitima a minha existência? Quem sou eu nessa tela? E essa interrogação implícita. E nessa pulsão de exposição, a gente não consegue elaborar o mal-estar. A gente não consegue elaborar, se a gente não consegue elaborar esse mal-estar, essa grande confusão, essa desrealização, o que acontece? Os conflitos, eles são imediatamente projetados sobre o outro. É jogado sobre o outro, violentamente. Então, as redes sociais se tornam um espaço de catarse, mas sem expiação. Você não tem como espiar aquela catarse, porque essa catarse ela não tem como ser saciada. Então, você é sempre atacado o tempo inteiro. Ela é um espetáculo trágico, né, em que ator e espectador se confundem. Né? É claro que há um deslocamento da produção, circulação e exibição das informações que estavam centralizadas e monopolizadas pelas grandes mídias. Né? E a internet veio, de fato, né, interferir nessa partilha e distribuição das imagens e das vozes. Né? Mas, por outro lado, né, são divulgadas tantas informações que as redes eletrônicas, nas eleições, elas são difundidas de forma tão sincronizado e ubíquo, né, numa guerra de versões, né? Como dizia lá o Virilio, lá em 2001, né? Esqueci o que eu estava falando. Ah, sim, que a gente não consegue distinguir, né, o que é verdade e o que não é. Por um lado, então eu trouxe alguns exemplos que foram acontecendo aos poucos. Eu não tinha as redes ainda. Então, por exemplo, essa é a mansão do Lula, a fazenda do Lulinha. Tá? 47 milhões, não sei o que, sei o que. Isso foi veiculado insistentemente nas redes. É óbvio que isso aí é uma faculdade, se não me engano, de enfermagem. Está escrito aí embaixo, do lado, alguma coisa aí. Né? Não, do lado. Acho que é do lado. Aí. Escola Superior de Agricultura. Era agricultura, não era nem enfermagem. Eu ia falar outra mentira aqui. Passa a próxima. Perfeito. Esse é o avião do Lulinha. E o Friboi, que também ele é dono. Né? Então, isso foi jogado, né? Isso foi jogado durante quase uma década, né? Jogado nas redes, o tempo inteiro. E você não conseguia conversar com as pessoas, era impossível conversar com as pessoas e destituí-la da certeza de que o Lulinha tem um avião. E esse avião, eu nem botei de onde é, porque eu acho que tem sim, passa ali adiante. Isso aí é o Pago com Dinheiro do Povo Brasileiro. Isso aí é um avião de 50 milhões. Isso é o Instituto Lupa, que agora eles verificam tudo. Passa adiante. Né? Esse é recente. Ainda estão querendo, acho que é de 2019, ainda estão querendo que agora ele é ele é dono de uma ilha lá em Angra dos Reis. Né? Passa adiante? Passa adiante, por favor. Esse é o kit gay, né, que foi usado pelo excelentíssimo presidente da República, né? Essa é uma capa, né, uma capa mostrando o que era o kit gay, isso foi apresentado. Passa adiante para a gente ver, né, cheio de cenas eróticas, assim. Não tem, eu não mostrei a imagem. Tá aqui do ladinho, desculpa. Aqui, mostra do ladinho. Do ladinho tem uma imagem, essa é a verdadeira capa. Inclusive, isso foi feito por uma ONG, nem foi utilizada pelo Ministério da Educação na época. Né? Nem essa capa é verdade, muito menos o conteúdo ou o que estava sendo dito lá foi... tinha era uma educação, né, pela tolerância, e nem sequer chegou a ser usado pelo governo PT. Passa a próxima imagem que eu quero me lembrar. Isso. Né? Então, assim, o que é muito estranho, né, o que a gente vive agora, né, e que, para mim, é algo muito estranho, que também
apesar, né, desse bombardeio, dessa bomba informacional, né, dessa relação de bombardeio, de guerra híbrida que estabelecemos com os fatos, as verdades, etc., tal, que confunde, eu ainda acredito que boa parte de algumas das pessoas escolhem um mundo em que acreditar. Então, eles escolhem a sua verdade e o seu mito. Então, mas voltando por que a arte, o artista incomoda tanto, né? Porque ele, Sim. Né, ele vai o tempo inteiro. Tira essa imagem horrível que eu quero ver esse homem feio aí na minha frente, não muda. Sai daí, mostra outra coisa qualquer. Mas você não precisa ficar olhando isso. Você não falou. Então, peraí. Você não falou. É que aí as imagens. Então, você não. Eu estava falando que ele vai pegar, né? Ele vai pegar toda uma iconografia, né? Ali ele deitado ali não era nem a facada, era outra coisa, uma bobagem que ele foi fazer lá. Aí estava no hospital e a cena, o ângulo é o Cristo de Mantenha, né? Então eles colocam ali como Marte. Então tem toda uma manipulação, visual, né? Visual das imagens, né? Dos signos, né? Que é feito em torno do mito. Não é à toa que ele se torna um mito, né? O Nancy, o Lacan, eles falam isso, né? Que quando ele fala do mito nazi, né? O mito, assim, é quando esse povo que não existe, que é só uma postulação, ele precisa encarnar, dar uma figura, né? E aí eles criam essa figura totalitária, né? Que é o mito, né? Essa figura dessa pessoa, né? E assim, o que é curioso, né? É que nós vivemos assim na internet, né, nesses vídeos, numa espécie de uso, é como se fosse uma tragédia, né? A tragédia grega, onde tinha a purgação, a catarse, né? Que você purgava, você assistia, mas você mantinha a distância, porque você sabia que você enfrentava o destino dos deuses, mas aquele não era você, porque você, né, você devolvia à ficção aquilo que você assistia. Nessas mídias, não há essa distância, né? Por isso que essa catarse, ela não se sacia. Todo dia é preciso um inimigo, é preciso uma expiação. Sim. Né? É preciso enfrentar os deuses o dia inteiro, não importa de que lado você está. Mas exatamente porque não conseguimos devolver a ficção, né? Aquilo que acontece ali. E justamente assim, o que mais eles roubam, essa guerra entre imaginários nos rouba, é justamente a nossa capacidade de imaginar. Essa vitalidade da imaginação que nos é sequestrada, porque nós ficamos o tempo inteiro nesse negocinho. E por isso também esse ódio, né, pelos artistas, né? Esse ódio pelas exposições, etc. e tal, né? Porque, de alguma forma, os artistas, né, se colocam, né, os bons artistas, né, a boa arte, se coloca justamente nesse atravessamento que rompe essa narcose, que tenta, pelo menos, romper essa narcose e essa hipnose coletiva. Justamente pensando inclusive pensando esses mecanismos de apropriação do desejo e da imaginação. Inclusive, quando você informa isso, você afirma isso, você conversando comigo agora, o que me vem na mente é uma das primeiras imagens, onde está o Hitler em cima da população. Isso é tão forte. E eu nunca, a gente vê muito isso, e eu nunca consegui analisar essa imagem como você fez hoje. E o tempo inteiro, como você disse, a proposta sua era essa, é o tempo inteiro essa figura, nosso excelentíssimo presidente,
presente, entendeu? Em todo esse discurso, desde o Hitler, passando pelo Stalin, né? E vai vindo toda essa mentira. E quando você fala do Debord, que eu anotei aqui, que eu achei muito bom, o verdadeiro é o momento do falso. Eu não sei se eu estou repetindo certo. Isso... É um momento do falso. No mundo do espetáculo, o verdadeiro é só um momento do falso. Isso. Dizer, o que importa, né? Nem assim, isso é mentira, é verdade, apesar de que isso significou nossa vida e nossa morte nesse período da pandemia. Isso significou, né? Inclusive, assim, você vê que aqueles que detinham, né, assim, alguma sustentação de verdade, como foi a ciência e a razão no século XX, ela agora não, ela é posta em dúvida, foi posta em dúvida o tempo inteiro, né? Isso é uma loucura, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Sim. No mundo inteiro. Então é uma mudança, uma crise epistemológica muito grande também. Uma crise de sentido. Quando você perde o sentido, há uma crise de sentido, valor e verdade, né? Ou você encara o abismo, né? E se abre a múltiplas formas de vida, de existência, de faces, rostos, etc. e tal, ou fecha, né? Fecha esse abismo, e quando você fecha o abismo, o que é que o abismo te devolve? A violência. Coisa feia. Né? Sim. E quando você também fala que o visto e vivido, eles se confundem, né? E quando você disse isso, que se confundem e que a gente está vigiando o vizinho, eu imediatamente pensei assim, a gente não vigia mais o vizinho real, o vizinho aqui do lado. A gente tem a tela do computador, a internet, a gente está toda hora vigiando no Facebook, no Instagram. O Facebook é um tribunal, né? Sim, é o tempo inteiro. A gente vigia e julga, e se puder executa. Como é que cancela? Sim, e é impressionante você falando do cancelamento. Eu presenciei umas 2 conversas, mas tão... E com pessoas dignas, vamos dizer assim, são 2 pessoas de esquerda conscientes, e é uma coisa, começa um falando, escrevendo, e vai. Eles não se ouvem. Eles não leem o que escrevem. Eles querem realmente ou confundir tudo desse visto e que está sendo vivido na hora da pessoa estar. Eu não sei se eu estou pirando aqui, entendeu? Não, não é isso não. Não se escuta. Essa é a grande objetivo. O grande drama. Não, o nosso grande drama hoje, né? Sim. É a impossibilidade de escutar. Por isso também eu acredito que aquilo, né, que todas as outras formas de existência, de sensibilidade, de epistemes, como, né, as epistemes ameríndias, as epistemes arqueodiaspóricas, etc. Por isso também elas também se tornam tão desejadas hoje, ao mesmo tempo combatidas, elas se tornam muito desejadas. E é um desejo de escuta. Isso que eu acho que é o salutar que a gente vive hoje. Né? Aprender a ouvir o que eles têm a ensinar. Você ouve o Krenak, aí você fica quieta. Porque você vai falar o quê? Né? Ou o Jaider, que você foi. Sim. Jaider era um pensador. Você quieta, fica em silêncio, aprende a ouvir. Né? E eu acho que essa também é a nossa grande dificuldade, aprender a ouvir. Sim, de eu aprender a ouvir, e eu acho também que se posicionar no lugar do outro. Entende? Você, quando se coloca no lugar do outro, eu acho que você começa a ver uma verdade mais clara. Não uma verdade mentirosa. Não sei se eu consigo me fazer explicar. Então, ninguém está querendo... E a partir do momento que se critica um governo, as pessoas estão fazendo mais ou menos parecido com o que o governo faz com a gente. Eu já vi isso e é assustador.
Marisa, infelizmente a Gisele não consegue. Eu já mandei o convite para ela não sei quantas vezes. A Gisele fala lindamente também, ela sempre fecha muito bonito. Não teve pergunta nenhuma. O povo foi entrando. Duda diz que quer te ouvir todo dia. É que a Duda não vale, é minha amiga. Pois é. Aos amigos não vale. Teve vários comentários assim das pessoas gostando do que estava ouvindo, porque o que você falou realmente, né, é necessário. E eu acho que é um bom fechamento desse ciclo de fala, porque foi pensado inicialmente junto com a Valéria Penacosta esse lance do fake news, das mentiras, de se aproveitar, de forçar colocar uma verdade que não existe. E a partir do momento que a gente entra na pandemia, que eu começo a conversar com os artistas, né, no privado, e depois eu tenho essa ideia de fazer essa apresentação de mentira com outras disciplinas, você consegue chegar no início. Desde quando eu falei para Valéria, eu estou com um grupo de artistas bons, mas eu não estou conseguindo um tema. E ela disse, mentira, das fake news. Né? Mentira, você tem um bom tema, que é a mentira. Sim, e na verdade, quando a gente começou, quando ela disse a mentira, que ela ia depois, ela não pôde acompanhar, mas enfim, ela me deixou esse grande presente com esse tema. Porque eu comecei a estudar, a ler muito, e eu comecei a chegar em vocês, entendeu? Eu falei assim, não, eu tenho que convidar pessoas que falem disso, falem daquilo. E quando você me perguntou, eu falo a mentira ficção ou espetáculo, aí eu não tive dúvida. O espetáculo